Olá, turma! No último vídeo, eu falei com vocês que devido ao avanço dos meios de transportes e comunicação, a economia ela vai se tornar mais integrada e que houve mudanças na divisão internacional do trabalho. Isso porque antes os países do Sul, vamos lembrar lá da regionalização Norte-Sul, eles tinham como objetivo exportar matéria-prima e importar industrializados. No entanto, a partir da década de 30, países como México, Brasil e Argentina, eles vão se industrializar. Por exemplo, o Brasil, a partir dessa década de 30, ele vai começar a substituir importações. Como assim substituir importações? Por exemplo, antes do Brasil se industrializar, ele comprava peças de carro dos Estados Unidos. No entanto, a partir da década de 30, vai abrir indústrias que vão produzir essas peças aqui mesmo e nós não vamos precisar mais comprar. Só que as indústrias, elas não vão ficar concentradas apenas na Europa Ocidental, Estados Unidos e nesses países que se industrializaram na década de 30. Ela vai se desconcentrar para outros países. Por exemplo, nós vamos ter uma industrialização muito rápida nos países que são conhecidos hoje como tigres asiáticos, que é a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E nós temos também a ascensão econômica também, a abertura econômica da China, que teve um rápido crescimento econômico e se industrializou rapidamente. Gente, a China ela vai se industrializar rapidamente, principalmente com incentivos do governo, mas também a China ela vai começar a produzir alguns produtos com baixo custo, porque ela vai ter mão de obra muito em conta, Então, muitas vezes, um produto que nós estávamos acostumados a pagar aí R$10, porque era produzido por qualquer outro país, agora nós vamos pagar R$5, porque é produzido pela China e tem a mão de obra muito barato. Então, a China vai ter esse crescimento industrial muito rápido. Lembrando que, para isso, a China teve que fazer uma abertura econômica, porque ela não tinha o seu mercado aberto até então. Outra questão é que as empresas multinacionais, agora na nova divisão internacional do trabalho, elas terão várias filiais por várias partes do mundo. No entanto, as sedes dessas empresas irão continuar no seu país. Por exemplo, vamos lembrar aí, a Apple, ela tem sede nos Estados Unidos, não é isso? A Google, ela tem sede nos Estados Unidos. A Coca-Cola, a sua sede é nos Estados Unidos. A Adidas, a sua sede é nos Estados Unidos. No entanto, tem linha de produção por vários países, tá? Isso porque eles procuram lugares que vai ter mão de obra mais em conta, Ou seja, vai pagar menos para a mão de obra. Não só também onde tem mão de obra mais barato, mas onde vai ter diminuição, por exemplo, nos custos ambientais, Vai ter umas leis ambientais mais afrouxadas, onde eu vou ter também incentivos fiscais, ou seja, o governo vai me dar incentivo para que eu me instale naquele país, ok? Por isso, países como Europa e Estados Unidos vão continuar sendo potências econômicas. Mesmo agora nós tendo uma nova divisão internacional do trabalho, que vários países vão ter uma indústria desenvolvida, tá? Porque todo capital financeiro da Adidas, por exemplo, por mais que tenha linha de produção por vários países, o dinheiro mesmo, o lucro, será aplicado no seu país sede, ok? Galera, olha só, quando eu falei para vocês que a evolução no meio de transporte e comunicação vai ter como consequência uma integração econômica, não vai ser só uma integração econômica. Nós teremos também uma integração cultural. Um país considerado potência, ele não é uma potência por ter só poder econômico,
mas ele é potência por influenciar também na política e na cultura. Como, por exemplo, em 1930, a indústria do cinema ela vai crescer muito nos Estados Unidos. E isso vai ajudar a difundir o estilo de vida norte-americano, como música, roupas. Pensem aí no seu dia a dia, quantas coisas que vocês fazem, ou quantas músicas que vocês param para ouvir, ou até mesmo livros que vocês estão lendo, que não é de origem brasileira, que é de origem estadunidense, né? Então, a partir dessa evolução do meio de transporte, nós vamos ter também, e de comunicação, né? Nós vamos ter uma evolução de troca cultural, como, por exemplo, o inglês, que hoje ele é falado no mundo inteiro. Resumindo, a evolução no meio de comunicação e transporte vai integrar não só a economia, mas também a cultura. Mas vamos lembrar que essa integração, ela não é homogênea, ela não é igual em todos os lugares. Eu tenho países menos desenvolvidos, eu tenho países que não têm tanto acesso à internet, que não têm transporte tão avançado. É só a gente pensar em países africanos. Será que o nível de desenvolvimento econômico, o nível de desenvolvimento, né, no meio de transporte, o nível de desenvolvimento da internet é o mesmo em países africanos e o mesmo nos Estados Unidos? Claro que não. Então, quando a gente pensa em tudo isso, em questão econômica, em questão cultural, a gente tem que pensar que não é homogêneo. Os países desenvolvidos, como Estados Unidos, a Europa Ocidental, quando eu falo Europa Ocidental aí, estou citando, por exemplo, Inglaterra, estou citando França, estou citando Alemanha, terão maior desenvolvimento, maior capital financeiro, ok? Então, por hoje é só. E, galerinha, fiquem atentos em me enviar as atividades que eu estou passando para vocês na agenda digital, ok? Abraços!